Nós vamos ler duas passagens bíblicas. Daniel 6, versículo 18. Esté capítulo 6 e Daniel capítulo 6, versículo 18. Nós vamos ler primeiro Daniel 6, 18 e depois nós vamos para o livro de Esté. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome daquele que é eterno. Daniel capítulo 6, versículo de número 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Esté capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigta e Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio, e disse que entrasse. Entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem cujo rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem cuja honra o rei se agrada, traga as vestes real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e punha-se a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-lhe o cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Senhor Deus e Pai, tua palavra é vida, é pura, poderosa e eficaz. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra é a maior profecia de Deus para a vida do homem. Fala conosco nesta noite conforme tu queres, e te louvaremos. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Baixa só um pouquinho o microfone. Glória a Jesus, glória a Jesus. Ok. Queridos, nós estamos diante de uma passagem bíblica muito simples,
porém muito objetiva. Quando nós lemos este acontecimento, nos deparamos diante do zelo, do cuidado, do carinho para que Deus tem para com aqueles que mantêm uma vida de obediência, de fidelidade e de compromisso para com o Senhor. Quando nós falamos a respeito do livro de Esther, não encontramos aqui a menção acerca do Senhor. Mas em cada um dos detalhes, nós percebemos a maneira de Deus trabalhar para com a vida daqueles que decidem manter uma vida de fidelidade, de obediência, de submissão e, além disso, uma vida transparente. Observa que no texto, o texto-chave, ou podemos destacar como título do capítulo 6 de Esther, diz: o rei lê as crônicas e determina honrar, ou determina honrar a Mardoqueu. Quando nós encontramos estes versículos citados, nós podemos trazer um contraste com a passagem bíblica que nós lemos em Daniel 6, versículo de número 18. Porque a Bíblia diz em Daniel 6, 18, que quando Daniel foi colocado dentro da cova dos leões, o rei Dário selou com o seu anel a porta da cova dos leões. A Bíblia diz que quando o rei sela a porta da cova, era garantia de que, de forma alguma, a porta da cova poderia ser aberta, violada, sem a presença do rei. Selou com seu anel. E a Bíblia diz que o rei agora retorna para o palácio. E a Bíblia diz que naquela noite ele não permitiu que tocasse os instrumentos para ele. O rei manteve-se em jejum. E ao findar o versículo 18 diz que naquela noite o sono fugiu do rei. Em outras palavras, o rei não conseguiu dormir. O rei não conseguiu dormir porque através daquela questão do sono embora, Deus tinha um propósito. Iria acontecer livramento. O Deus de Daniel mostraria para todos que ainda que o inimigo de nossas almas tente, almejem, tramem, projetem, arquitetem a nossa derrota, a nossa morte, o nosso fracasso, Deus é aquele que trabalha 24 horas por dia em prol do seu povo para nos dar os seus livramentos. Ou seja, aquilo que nós não vemos, aquilo que não enxergamos, aquilo que não sabemos, Deus vê e Deus sabe. O sono perdeu, o sono fugiu-se do rei. E quando nós olhamos para Esther capítulo 6, a Bíblia diz que naquela noite fugiu o sono do rei. De repente o rei está em seu quarto real, se preparando para deitar e dormir,
Mas de repente o sono não vem. Não vem. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você também em algum momento da sua vida. Quem sabe você estava com aquele sono, aquela vontade de dormir, de repente você foi para o quarto, deitou na cama, e de repente o sono foi embora. Deita para um lado, deita para o outro, e o sono não vem. Por que é que isso acontece? Qual é o propósito de Deus em tudo isso? Voltado a esta passagem bíblica, eu quero titular ou trazer um título, um tema-chave à mensagem desta noite. Quando Deus tira o nosso sono. Porque existe percas de sono que é natural. Se você estiver sentindo dores, você não consegue dormir. A dor traz incômodo. Mas quando estamos diante de um acontecimento, às vezes tendo conhecimento dele ou não, perdemos o sono. Dário, a Bíblia diz que perdeu o sono por conta que Daniel estava na cova dos leões. Ele temia pela morte de Daniel. Ele temia que Daniel fosse morto dentro daquela cova, porque isso pesaria sobre ele. E o sono foge do rei. Ele tinha conhecimento de causa, porquê da falta de sono, da inquietação, da preocupação. Ele entra em jejum. Agora, e quando nós falamos a respeito do que aconteceu com o rei Assuero, já é completamente diferente. O rei perde o sono, mas ele não sabe por que ele perdeu o sono. Simplesmente o sono não vem, o sono foi embora. Ele não consegue dormir. E eu vejo em cada detalhe Deus trabalhando. Porque se o rei Assuero deita e dorme, na manhã seguinte alguém se apresentaria ao rei, apresentando ao rei uma forca que ele mesmo construiu. Estamos falando a respeito de quem? Amã. E o que seria o fim de Mardoqueu? Forca, morte, sentença de morte. Mas Deus vai lá, com seu poder, com sua grandeza, com sua perfeição, eu creio, e tira o sono do rei Assuero. O rei não consegue dormir. E todas as vezes que perdemos o sono de uma forma que não seja natural, Deus está querendo nos mostrar ou nos dizer alguma coisa. Por isso que há um conselho pastoral que quando o sono não vem, você não conseguiu dormir, ou despertou de repente, não consegue mais dormir, dobre os seus joelhos e vai falar com Deus. Tem gente que chega a dizer, Deus me incomodou, de uma forma, Deus me inquietou, eu tive que se levantar porque o sono foi embora, eu dobrei os joelhos, eu comecei a orar, e aí no dia seguinte foi que eu vim entender porque é que Deus me despertou para eu orar, porque Deus estava cortando o laço, dando livramento, mostrando algo que estava prestes a acontecer. A palavra de Deus diz que o Senhor nunca fará algo sem antes mostrar aos seus servos, os seus profetas. Deus nunca deixa os seus desenganados, desamparados. Quando acontece o desenrolar daquilo que Deus já mostrou, daquilo que Deus já falou, daquilo que Deus já nos mostrou, para nós não é novidade. Já estávamos esperando, porque Deus sempre mostra aos seus servos, aos seus
profetas. Não foi diferente aqui. Quando o rei perde o sono, ele se levanta e ele chama os seus serviçais e diz: tragam para mim o livro das memórias das crônicas. Não era de costume, constantemente, a abertura do livro das crônicas ao rei. Segundo historiadores, o livro das crônicas era aberto de 2 em 2 meses. E de repente o rei dá ordem: traga o livro das crônicas. Em outras traduções, o livro das crônicas é conhecido como o livro das memórias. Explica-me para mim, bispo, o que significa o livro das crônicas ou o livro das memórias do rei. Aquele livro ficava com o escriba, que tinha a responsabilidade de escrever naquele livro tudo o que alguma pessoa havia feito em prol do bem do rei Assuero. Se alguém fizesse alguma coisa em benefício, em prol, a favor do rei, era responsabilidade do escriba escrever no livro das crônicas, das memórias. E quando o livro era aberto diante do rei, o escriba fazia a leitura do livro, e se fosse encontrado que alguém tivesse feito alguma coisa em prol do rei, o rei honrava aquela pessoa com presentes, com a bonificação, com a, como se diz nos dias de hoje, promovido. Ele promovia as pessoas a uma responsabilidade maior, de mais respeito, de mais responsabilidade, porque haviam feito algo em prol do rei. Só que o que havia acontecido, que estava escrito no livro das memórias, já tinha muito tempo, porque há tempos atrás, o judeu Mardoqueu, servo do Deus Altíssimo, homem simples, homem humilde, que há quem diga que ele esmolava para sobreviver, não tinha calçados, não tinha uma veste linda de marca, era simples, chegava a pedir esmolas para se manter, às vezes sentava na porta do palácio a esmolar. Mas um dia, Mardoqueu escuta uma conversa, na qual Bigta e Teres, os 2 eunucos do rei, homens responsáveis pela porta principal do palácio, na qual eles não deveriam de forma alguma falhar a respeito da segurança do rei Assuero. A responsabilidade maior sobre a segurança do rei estava sobre Bigta e Teres, os 2 eunucos do rei. E agora, como uma forma traiçoeira, enganadora, exemplo de desobediência e de insubmissão, exemplo de infidelidade, exemplo de ingratidão, os 2 agora tramam contra o rei, dizendo: vamos facilitar para que soldados entrem e ceifem a vida do rei Assuero. Vamos arquitetar um plano aqui. E tal dia e tal hora, nós vamos facilitar a entrada, e estes soldados vão adentrar o palácio e vão ceifar a vida do rei Assuero. E quando Mardoqueu escuta aquilo, ele procura as pessoas certas do palácio
E ele vai diretamente ao que estava responsável e ao escriba, dizendo: Bigta e Téreos, dos dois eunucos do rei, estão tramando tirar a vida do rei Assuero. E e Mardoqueu traz à tona ao escriba tudo o que eles haviam planejado contra o rei Assuero. E naquele dia, o plano que eles haviam arquitetado foi frustrado. Não aconteceu. Não tiveram êxito, missionária Terezinha. E pelo fato de não terem êxito, do plano maléfico, satânico e diabólico não ter dado certo, simplesmente eles se calaram. E a partir daquele dia, eles passaram a demonstrar ser amigos do rei, sendo que na verdade eram inimigos do rei. Eles passaram a demonstrar que o rei poderia confiar neles, mas verdadeiramente o rei jamais poderia confiar neles. Eles estavam dentro do palácio, deveriam somar com o rei, mas almejavam, desejavam o fracasso do rei Assuero. Mas nós servimos um Deus que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os bons e contemplando os maus, contemplando os que são verdadeiros e os que são falsos. Deus vê tudo, Deus contempla tudo. E os dias vão se passando. Eu imagino agora Bigta e Téreos, um olhando para o outro e dizendo: nosso plano deu certo, porque pelo menos não conseguimos ceifar a vida do rei, mas também ninguém ficou sabendo do nosso plano, do nosso projeto. E nunca ninguém vai saber. O diabo, não satisfeito com somente tentar ceifar a vida do rei, agora adentra o coração de Amã, o príncipe do rei Assuero. E Mardoqueu agora está sendo perseguido pelo príncipe Amã. Certo dia, Mardoqueu estando em si, Amã se apresenta diante dele e diz: curva-se diante de mim agora. Curva-se diante de mim, que sou autoridade real máxima, depois do rei Assuero. Mardoqueu olha para Amã e diz: jamais me prostrarei, nunca vou me prostrar diante de ti, só me prostrarei diante da majestade eterna. Aí a pressão aumentou, a fúria no coração de Amã aumentou, e a Bíblia diz que agora Amã projeta um plano para ceifar a vida do servo Mardoqueu. E ele constrói uma forca. Exemplo, porque a Bíblia diz que a forca que ele construiu, ela teve a medição dobrada daquela que era de costume. Exemplo, se as forcas fossem construídas com 7 metros de altura, Amã construiu com 14 metros de altura, somente para ver a morte do judeu Mardoqueu. Ele mesmo teve a qualificação, a perversidade de construir a forca, para ver a morte de Mardoqueu. Mardoqueu em todo o tempo calado. Os dias foram se passando. Eu imagino que Deus olhava para a terra e dizia: parece que não vai acontecer nada. Parece que a injustiça venceu a justiça. Parece que a mentira venceu a verdade. Mas eu sou Deus que sei trabalhar no tempo certo, na hora certa, e nada e nem ninguém pode deter o agir e o operar de Deus. Tem gente que diz que Deus tarda, mas não falha. Não concordo. Eu creio que Deus não tarda e não falha, Ele opera no momento certo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é a nossa hora.
Às vezes o diabo está cantando de galo, os demônios estão zombando, os demônios estão aplaudindo, dizendo: agora acabou, agora é o fim, acabei com ele, acabei com ela, agora é o fracasso, agora é a derrota. E o Deus da Bíblia está olhando e está dizendo: pensas tu, Satanás, que acabou para ele, que acabou para ela, mas aguarda e tu verás que o tempo da honra vai chegar, a humilhação vai acabar para a glória de Deus. Até que chega esta noite, e o rei vai deitar para dormir, e o sono não vem, não consegue dormir. Aí o rei pensa consigo mesmo: vou averiguar as crônicas, o livro das memórias, vai que a causa de eu ter perdido o sono é por conta de alguma coisa que está escrito lá e eu não estou sabendo. Aí ele chama o escriba e diz: traga a mim o livro das crônicas, das memórias, e leia perante mim agora. Eu imagino alguém dizendo: mas rei, o livro já foi lido há pouco tempo atrás, a ordem que eu estou dando é para ler agora, não importa se já foi lido, a ordem é para trazer agora. E o escriba se apresenta diante do rei, e começa a ler o que estava escrito no livro das memórias, e lá estava escrito que um dia Bigta e Teres, os dois eunucos do rei, responsável pelas portas, tramavam contra a vida do rei Assuero. E Mardoqueu, ao ficar sabendo do plano, desarticulou, trazendo a conhecimentos dos tais ao escriba o plano em que eles haviam arquitetado, e por causa disso, o plano de Bigta e Teres não teve êxito. Ponto final. Acabou. Não tem nada mais escrito? Não, rei, aqui acabou. Pois deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, escriba, porque a responsabilidade também era do escriba avisar o rei de que ele deveria averiguar o acontecimento para que essa pessoa recebesse uma bonificação. Mas o escriba nada falou. Tanto que o rei pergunta: que honras foi dadas? Que benefícios foram feitos? Que recompensa foi concedida a este homem, de qual fez o bem em prol da vida do rei? E o escriba responde: não foi feito nada, nem honras, nem recompensas, nem bonificações, não foi feito nada. Neste mesmo instante, alguém se apresenta no pátio do palácio, querendo falar com o rei. E alguém vem avisar: tem alguém no pátio querendo falar com o senhor rei. E o rei pergunta: mas quem é que está a esta hora no pátio do palácio querendo falar comigo? E ele diz: é o príncipe Amã, um dos principais do teu reino. E o rei disse: mande que Amã entre adentro, se apresente perante mim. E lá vem Amã, missionária Terezinha, peito estufado, cabeça erguida, exaltando-se a si mesmo, se achando o maioral de todos os maiorais, aleluia, com seu consentimento, em seu entendimento de que era o fim de Mardoqueu, de que o rei iria aprovar o plano que ele tinha. E naquele momento, quando Amã se apresenta diante do rei, porque Mardoqueu era um homem que não tinha coisas grandes, não tinha status, não era príncipe, não tinha um cargo real no palácio do rei, mas o rei dos reis e senhor dos senhores decidiu que estava na hora de honrar a Mardoqueu. Aleluia! Queridos, o
mundo que nós vivemos hoje, são tempos em que pode dar-se uma guinada de 180 graus de uma hora para outra. Pessoas que muitos olham para ele e não dá nada. De uma hora para outra, Deus pode fazer um reviravolta grande. Você está entendendo? Abater quem se exalta e exaltar os que são humilhados. Pegar os que estão de cima, colocar para baixo, e os que estão embaixo e colocar para cima. Esse é o Deus que nós servimos. Amã era tão traiçoeiro que ele sabia do plano de Bigta e Teres, e ainda concordou com eles. Tudo chegou ao conhecimento do rei. E quando Amã entra dentro da recâmara do rei, eu imagino o rei olhando para Amã e dizendo: bem, Amã, eu esperaria chegar até amanhã para mim lhe fazer umas perguntas, mas já que você se apresentou agora mesmo, deixe-me fazer umas perguntas a você. Pois não, majestade eterna. Pois não, rei por excelência. Digas que o teu príncipe está aqui para obedecer. Porque é sempre assim. Os que não são demonstram ser, mas não são. Você está entendendo? Não obedece, mas demonstra que obedece. Não é submisso, mas demonstra que é submisso. Pois não, rei. Amã, o que você acha que o rei deve fazer para beneficiar, para reconhecimento, para que o rei possa honrar a um homem a quem fez algo em prol da vida do rei, de forma que a vida do rei poderia ter sido ceifada? Eu quero honrar este homem. O que você acha que eu deveria fazer, Amã? Diz a Bíblia que Amã pensa consigo mesmo, em seu coração, a quem o rei desejaria honrar, a não ser eu, o principal príncipe do seu palácio. Ele pensou consigo mesmo: vai ser eu, não tem como ser outro, vai ser eu. E ele diz: bem, rei, o Senhor deve pegar este homem, vestir sobre este homem as vestes reais que o rei costuma vestir. Aleluia. Bem, rei, o Senhor deve pegar este homem e colocar uma coroa em sua cabeça, uma coroa real. Bem, rei, o Senhor deve pegar este homem e montar este homem sobre o cavalo real que o rei costuma montar, e pegar um dos príncipes do palácio para pegar as rédeas do cavalo com este homem montado sobre ele, e sair sobre a avenida principal de Suzã, capital, apregoando em alto e bom som, para que todos de Suzã, capital, escutem, apregoando as seguintes palavras: assim se faz ao homem cujo rei se agrada, assim se faz ao homem cujo rei deseja honrar. Aí o rei olha para Amã e disse: pois, Amã, não perca tempo, apressa-te agora mesmo, Amã. Para quê, majestade? Vá buscar o judeu Mardoqueu. Mas eu não sei onde ele está. Esta hora deve estar sentado, esmolando a porta do palácio real. Traga o judeu Mardoqueu, vista ele com as vestes reais que o rei costuma vestir, coloque em sua cabeça a coroa real
e monte ele sobre o cavalo que o rei costuma montar, e não omita nada que tu falaste, e puxe as rédeas do cavalo sobre a avenida principal de Suzã, capital, apregoando em alto e bom som: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amado. Eu fico imaginando Amã saindo daquele palácio furioso, e ao se encontrar com Mardoqueu olhando para ele, dizendo: o que foi? Vai pedir para eu me prostrar novamente? Não é isso, não é isso. Acompanha-me, por favor. E levando ele para dentro do palácio, entregando nas mãos dele, dizendo: vista esta vestimenta real. Mas para que vista? E quando Mardoqueu termina de vestir a veste real, eu imagino o Mardoqueu indo lá e colocando a coroa na cabeça de Mardoqueu. Mardoqueu olhando para Amã, e Amã dizendo: me acompanhe, por favor. Mas para onde você vai me levar? Venha, venha. E quando se depara com um cavalo real, Amã dizendo: monte sobre o cavalo, vai, monte sobre o cavalo. E quando Mardoqueu monta em cima do cavalo, Amã segura nas rédeas do cavalo e diz: vamos, me acompanhe. Mas o que está acontecendo? Quando chegar ali você vai ouvir. E Mardoqueu montado em cima do cavalo real, adentrando a rua principal de Suzã, capital. E de repente Amã começa a gritar em alto e bom som, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ele andou durante toda a avenida, foi e voltou. E todos, uns olhavam para o outro e diziam: como é que pode? É aquele camarada que esmolava para sobreviver, é o tal do Mardoqueu. Sim, olha lá o que está acontecendo. O rei está honrando ele, está com a coroa sobre a sua cabeça. Que coisa linda, olha o que está acontecendo. E todos espantados com o que eles estavam vendo acontecer. Deus reservou esta noite na simplicidade para dizer para mim e para você que ainda que o inimigo de nossas almas, o maligno lá de baixo, com sua maléfica e satânica equipe dos demônios, projetem contra a minha vida e contra a sua vida, não terá êxito, porque Deus é especialista em tirar o sono de alguém quando chega o tempo dele nos honrar. Prepare-se para viver os projetos de Deus para a sua vida. Eu estou trazendo uma palavra para pessoas que entendem dos mistérios da Bíblia. Eu estou trazendo uma palavra para pessoas que estão vivendo isto na pele. Quem sabe você está sendo humilhado, desprezado, descartado, esquecido, humilhado. Mas o Deus da Bíblia marcou esta noite para te dizer: não se ausente da responsabilidade, está sobre você. Porque depois da prova tem vitória. Depois da humilhação, o tempo da honra vai chegar na sua vida, diz o Senhor. Deus tem propósito em tudo isso. Deus tem propósito em tudo isso. Deus é especialista em quando a gente pensamos que acabou, Deus é especialista em mostrar que agora que está começando. O segredo é posicionar-se firmado nas promessas de Deus. Quando Deus tira o sono, é porque o tempo da honra está chegando. Quando Deus tira o sono, é porque livramento vai acontecer. Quando Deus faz alguém perder o sono, é porque Deus está trabalhando em meu e ao teu favor. Quando Deus faz alguém perder o sono, é para cumprir com as suas promessas. Aqui eu finalizo, deixa eu concluir. Quando Mardoqueu retorna, juntamente com Amã, o rei, tendo conhecimento de que a forca que Amã tinha feito para Mardoqueu com o tamanho dobrado era um dos planos para destruir a vida do judeu Mardoqueu,
A Bíblia diz que o rei dá uma ordem para que os soldados levassem Amã e enforcasse ele na mesma forca em que ele havia construído com as suas próprias mãos. O que a gente entende com isso? Lembra do que eu preguei aqui semana passada acerca do perdão? A gente perdoa, mas o perdão não anula a consequência. Você está entendendo? A gente perdoa, mas quem dá o tratamento final é o Senhor. Ainda que as pessoas, ainda que o império das trevas preparem forcas espirituais contra a minha vida, contra a sua vida, contra a nossa família, contra a nossa história, vai chegar um tempo em que Deus vai entrar com providência, e a forca que construíram para ver a nossa derrota, eles serão enforcados na mesma forca que construíram com suas próprias mãos. Que isso, bispo? Sim. Eu não estou profetizando derrota na vida de ninguém. A Bíblia é bem clara: aquilo que o homem planta é aquilo que ele vai colher. É aquilo que ele vai colher. Sejamos fiéis a Deus em todo tempo, em toda circunstância, em todo momento, mesmo que sejamos às vezes traídos, humilhados, rejeitados, descartados, mas Deus está contemplando tudo. Deus está contemplando tudo. Eu volto a dizer o que eu disse lá no início da mensagem: se o sono não tivesse fugido do rei, quem seria enforcado na forca era Mardoqueu. Mas o que aconteceu? O Senhor fez com que o sono não viesse, para que o rei despertasse, lesse as crônicas e fizesse justiça acontecer. Eu finalizo esta mensagem dizendo: para os que estão no templo, para os que estão em casa, para os que estão sendo alcançados por esta palavra, não desista, não recua, não é hora de parar, não é hora de retroceder, é hora de permanecer firmado nas promessas de Deus, porque o tempo da honra vai chegar. O tempo da honra vai chegar, e é Deus quem honra o homem para a glória do nome dele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?